Família, como é que estamos? Mais uma vez, estamos aqui para uma revisão da semana. Okay? Foi uma semana um bocadinho agitada. Antes de mais, queria-vos agradecer pelo feedback que me foram dando da análise da semana passada. Recebi alguns feedbacks no Instagram, o pessoal realmente a reagir também às mensagens que nós íamos lá colocando. Vi que houve pessoas, a maior parte das pessoas percebeu realmente toda a estratégia que estava por trás, percebeu a análise por trás de todas as trades. No entanto, vi que havia algumas pessoas que curtiram do vídeo. No entanto, não perceberam ao certo como é que eu fiz aquelas análises. O que eu tenho a dizer para essas pessoas é eduquem-se. O principal motivo de eu ter formado este grupo foi realmente dar informação a essas mesmas pessoas. Okay? Eu tenho este grupo gratuito e vai ser sempre gratuito exatamente para isso, para passar informação às pessoas, para quem quiser ter mais, conseguir ter mais. Okay? Agora, claro que vocês não vão conseguir adquirir tudo apenas neste grupo. Né? Vocês têm que procurar educação, tal e qual como eu fiz há 3 anos atrás. Portanto, focando agora na situação atual, nesta semana foi uma semana bastante agitada. Quem me acompanha nas redes sociais viu que eu andava sempre de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. A equipa está em momentum, o pessoal está a querer aprender cada vez mais, e então eu simplesmente andava a servir toda a gente. Okay? Então foi uma semana em que eu não fiz muitas trades, mas ao mesmo tempo também fiz muitas trades. Não houve tantos stop losses como a semana passada. A semana passada vocês viram que eu fiz uma trade de 1 para 22, se não estou em erro. E lá está, levei mais stop losses naquela semana. No entanto, esta semana não levei tantos stop losses. A nível de trades que foram OTP, foram praticamente as mesmas, mas como tinha levado mais stop loss, eu tinha um risk-reward maior na semana passada, as coisas mantiveram-se idênticas. Não vou dizer que os profits foram iguais, a semana passada foi melhor, mas esta semana também fizemos um bom profit de qualquer das formas. Portanto, focando agora na parte da análise gráfica. Vamos aqui para as nossas trades desta semana. Esta semana foi uma semana em que eu só atuei o S30 e Bitcoin. Okay? Portanto, a malta que me acompanha já há algum tempo sabe que eu deixei já há algum tempo os pares de moeda. De vez em quando vou testando alguma coisa, de vez em quando vou fazendo as coisas acontecerem, mas a minha praia realmente é, digamos que é o mercado alternativo. A maior parte da malta que está em Forex foca-se nos pares de Forex. No entanto, o meu objetivo é sempre, principalmente o S30. O S30, olho para ele todos os dias, normalmente atuo todos os dias no S30, ele dá oportunidades para entrar quase todos os dias. Bitcoin também dá bastantes oportunidades para entrar, e agora tenho vindo a masterizar uma estratégia que eu vou querer passar para o resto das pessoas dentro da sessão asiática, porque há muitas pessoas que trabalham e durante a sessão de Londres e durante a sessão de Nova Iorque não conseguem estar muito atentas ao mercado. Então o que é que eu faço? Eu neste momento estou a desenvolver uma estratégia para as pessoas que trabalham durante o dia todo, né, conseguirem aproveitar a sessão asiática. A sessão asiática, para quem não sabe, é aquela que decorre durante a noite. E assim conseguirem tirar pequenos movimentos e conseguirem fazer a sua porcentagem conforme querem. Okay? Mas pronto, mais para a frente eu vou-vos dar novidades acerca disso. Focando na situação, portanto, começámos a semana dia 11, dia 11 tivemos a nossa primeira trade, não fizemos muito, acabámos o dia apenas com 1,5%, acabámos por levar um break-even. Como é que aconteceu isto? Estamos aqui para dia 11, dia 11, dia 11, dia 11, dia 11, ok, está aqui. Desculpa lá não estar na minha conta, eu não estou na minha casa, portanto, eu não estou aqui logado, podia-me ter logado na minha conta premium do TradingView, mas sinceramente não me apeteceu. Portanto, já tinha esta conta aqui logada. O que é que aconteceu na altura, malta? Portanto, perto da sessão de Nova Iorque, okay, o que é que nós conseguimos observar aqui? Reparem comigo. Nós tínhamos o quê? Tínhamos várias vendas acumuladas. Reparem, uma tendência clean, completamente clean de vendedores. Ou seja, o que está a acontecer aqui é acumular vendas e vendas e vendas e vendas e vendas. E quando isto é muito óbvio para toda a gente, pensem sempre comigo. O que é óbvio para toda a gente, um dia vai acabar, né? Porque senão o quê? Toda a gente tira proveito dessa mesma situação. Okay? Então, quando começa a ser muito óbvio, nós começamos logo a pensar o quê? Ok, está demasiado óbvio, quer dizer que isto mais tarde ou mais cedo vai acabar. Então foi isso que eu pensei. Okay? Então, tem uma tendência clean de venda, ou seja, acumulou vendedores, vendedores, vendedores. Além disso, tem um desequilíbrio no mercado gigante. Okay? Um imbalance gigante, onde a lei da oferta e da procura não foram respeitadas. Houve muito mais oferta do que procura durante esta queda toda. Okay? Não houve qualquer tipo de equilíbrio. Então o que é que eu pensei? Ok, eu vou esperar uma quebra desta estrutura vendedora para depois sim tentar tirar um melhor proveito numa compra por aí fora. Okay? Então fiquei à espera. O que é que acontece? Nós temos aqui os nossos pontos de estrutura. Vou desenhar aqui. Agora aqui na minha setazinha. Aqui. Portanto, temos aqui vários impulsos vendedores, okay? Como vocês conseguem perceber. E o último impulso vendedor foi este. Okay? Último impulso vendedor. O que é que acontece? De seguida, temos uma quebra de estrutura. Okay? Então o que é que eu pensei logo?
Neste momento, quebra de estrutura. Portanto, quem é que vai começar a tomar conta do mercado? Não vai ser os vendedores. Até agora eram os vendedores. Daqui para a frente vai passar a ser o quê? Vai passar a ser os compradores. Então eu comecei aqui à procura de pontos de interesse para entrar. Okay? O que é que eu me baseio muito? Em balances. Okay? Vocês já sabem que eu sou muito a favor da lei da oferta e da procura, portanto, eu estou sempre em cima dessas situações. Assim que houve essa quebra de estrutura, o que é que eu identifiquei? Primeiro, uma ligeira acumulação de compradores. Okay? E antes dessa ligeira acumulação de compradores, o que é que houve? Um sítio onde só houve procuras. Portanto, onde houve um desequilíbrio novamente no mercado. Agora vocês dizem assim, então, João, mas não havia também aqui liquidez anterior e o imbalance ainda por preencher? Havia. Okay? Agora, por experiência minha, eu vejo muitas das vezes a acontecer no S30E, que ele quebra e em vez de fazer o pullback total, ele apoia-se na última zona. Okay? Apoia-se na última zona antes de ter quebrado, antes de ter feito a quebra de estrutura. Portanto, o que é que eu fiz? Estabeleci o meu ponto de entrada. Okay? Para quem me conhece sabe que eu meto sempre números redondos. A minha entrada seria 30,95,6, mas eu meto sempre números redondos, portanto eu arredondei para cima. 30,96. Se fosse os 30,95,6, repara, ela não chegava lá. Mas os 30,96 ela chegou lá. Por isso é que eu gosto sempre de jogar com números redondos, quer seja para entradas, quer seja para stop loss. Se eu tiver, imagina, num buy um 30,95,6, eu vou pôr um 30,95. Entendem por aqui? Para me salvaguardar a mim. Porque eu vejo muitas das vezes no S30 e quem já acompanha o S30 há algum tempo, em que às vezes nós levamos um stop loss por um paviozinho de nada. Às vezes por pipetes. Então eu prefiro jogar pelo seguro, okay? Tanto nas entradas como nos stop loss, para tentar tirar proveito desta situação. Na altura até o Fábio Conceição mandou uma mensagem quando viu o meu Insta Story como tinha esta trade que eu tinha apanhado. Ele disse, mano, estava à espera exatamente da mesma coisa, mas não conseguia apanhar. Okay? Eu consegui apanhar exatamente por esta diferença, apenas. Porque eu normalmente jogo sempre com números redondos e eu consegui apanhar. Coloquei a ordem pendente, ela ativou logo e quando dei conta, foi completamente lá para cima. Agora, porquê é que eu coloquei aqui o meu TP? Agora, se me recordo, não sei se era em 1 hora, se era em 4 horas, mas vamos ver. Okay? 4 horas. Acho que era em 4 horas. Okay? Tinha aqui um imbalance e eu fiz simplesmente para preencher o imbalance. Okay? Podia ter aproveitado mais a situação, sim, mas lembrem-se, nós não queremos tudo. Nós queremos fazer o nosso. Portanto, eu quero fazer o meu, então eu vou tirar proveito dessa mesma situação. Ok? Espera aí, eu acho que estou a ver trade errado ou não? Não, não estou nada. Pois estou a ver trade errado. Esta é a seguir. Mas pronto, já ficaram com a explicação da segunda, ok? Que eu fiz 7,5%. Ok? Agora, é de realmente o dia que interessa, ok? Que eu fiz, agora eu queria ir à primeira. A primeira que eu fiz está aqui. Deixa-me voltar aqui para trás. Está aqui. Pronto. A primeira foi esta aqui que já tinha marcado. Eu é que fui para a anterior. Para a anterior não, para a seguinte e esqueci. Mas pronto, está aqui. Só para vocês perceberem. Portanto, eu nesta trade eu levei break-even. Okay? Como vocês viram ali, eu fiz 1,5%, mas depois foi ao break-even. Porque ela, quando teve a dar 1 para 3, okay, eu tirei parciais e depois deixei a trade rolar. Okay? Porque o meu objetivo era que ela fizesse pelo menos até esta última zona, okay? Completar todo este imbalance. Depois até podia reagir para cair, mas aí já não me interessava, já tinha feito o meu profit. Mas o que é que aconteceu? Eu coloquei a minha trade, okay? Para quem ainda não percebe. Porquê é que eu coloquei a minha trade aqui? Reparem, novamente a mesma coisa. Okay? Novamente a mesma coisa. Temos que estrutura vendedora, certo? Último impulso vendedor. E depois temos o quê? Quebra de estrutura. Okay? O que me valida o quê? Procurar compras. Foi isso que eu pensei, na altura. Depois fui à procura do quê? Pontos de interesse. Okay? Pontos de interesse. Primeiro ponto de interesse que eu identifico logo, aquilo que eu gosto de ver, e vocês já viram na última revisão semanal que eu fiz, eu procuro muito isto, que é imbalance, liquidez à frente, que é para mais um motivo em que acumulou aqui compradores. Então eu estou à espera de quê? Que eles venham cá. Agora, qual é que foi aqui a diferença? É que eu podia ter entrado, o meu objetivo, sou sincero, era entrar com uma stop loss aqui. Agora, reparem novamente. Okay? 31,13,8. Se eu meter 14, fica-me acima da minha zona. Então eu gosto de números redondos, o que é que eu fiz? Eu pus 31,13. Cá em baixo. Ok? E eu já sabia que, de certa forma, havia ainda um imbalance por preencher aqui embaixo que não tinha sido total. Houve algum preenchimento, mas não foi total. Então eu estava um bocado na dúvida, do género. Ele pode reagir aqui e ir-se embora, mas também pode vir cá completar o imbalance e só depois ir embora. Era isso que me estava na minha cabeça a fazer confusão. Então o que é que eu decidi fazer? Decidi tomar a decisão de entrar aqui,
Okay? O meu stop loss era para ser aqui em baixo, mas como eu vi os valores, números redondos, sempre. Okay? Aqui eu entrei nos 15, não entrei nos 14, 7, entrei nos 15, ou seja, ligeiramente mais acima. Okay? E o meu stop loss eu meti-o cá em baixo. Tudo isto para quê? Para me salvaguardar a mim. De certa forma, depois quando vi nos 3 onde é que ele ficava, ok, caso ele venha aqui um imbalance, ainda me consegue salvaguardar um pouco. Posso levar na mesma stop loss, mas tinha essa consciência. O que é importante é sempre que vocês vão dar uma trade, é vocês terem consciência do que é que pode acontecer. Porem os diversos planos em cima da mesa e, consoante os planos, okay, tomar a melhor decisão na qual a vossa trade realmente se realiza. Se na maior parte dos planos a trade realiza-se, ok, faz sentido eu colocar. Se na maior parte dos planos não se realiza essa mesma trade, pá, não vale a pena eu colocar, como é óbvio. Portanto, o que eu fiz na altura foi tomei a decisão e coloquei a trade. Ela reagiu mais abaixo, okay? Ela foi lá mais abaixo, não me deu stop loss e começou realmente a mandar-se lá para cima. Okay? Quando ela ficou 1 para 3, eu tirei parciais e coloquei break-even. Okay? Depois o que é que ela aconteceu? Veio cá, deu-me realmente o break-even e depois é que ela arrancou lá para cima. Pá, acontece, se eu não tivesse colocado break-even, eu ia levar stop loss, portanto, foi bem jogado, fechei apenas 1,5%, não há qualquer tipo de problema. Pronto, no dia 12 já vos expliquei, foi aquela trade à frente, ok, fizemos aqui uma troca, mas pronto, o que interessa é vocês perceberem a análise por trás da estratégia. Depois, no dia 13, okay, no dia 13 voltámos à Bitcoin. Okay, no dia 13 voltámos à Bitcoin. Deixa-me aqui pôr só isto em maior, para vos dar aqui um feedback. Dia 13, já foi dia 14, dia 13. Ok. Dia 13, o que é que aconteceu? É sempre a mesma situação, malta. Sempre a mesma situação. O que é que aconteceu aqui? Tínhamos estrutura vendedora, né? Toda a gente consegue perceber isso. Portanto, último impulso vendedor está aqui. Certo? O que é que aconteceu? Novamente, quebra de estrutura. Portanto, vendas já não me interessa, compras. Okay? Compras essas, onde é que eu vou dar essa mesma compra? Começar à procura de pontos de interesse. Aqui, tipo, o gráfico que eu escolhi da Bitcoin está um bocadinho... não gosto muito, okay? Porque este não é... Eu agora não me lembro ao certo qual é que é a corretora que eu utilizo aqui no TradingView, mas pronto. Aquilo que eu vos aconselho sempre é, imagina, façam a análise do TradingView, depois vão ao vosso MetaTrader e adaptem sempre os pontos de interesse na vossa corretora. Porque os valores aqui podem ser uns e lá podem ser outros. Okay? Podem ser pipetes acima, pipetes abaixo, um pipo acima, um pipo abaixo. Portanto, façam sempre a análise no TradingView, okay? Mas identifiquem os vossos pontos de interesse, onde vocês se baseiam para entrar e para colocar o stop loss, principalmente na vossa corretora, para meterem os valores realmente certos. Eu esta análise, sinceramente, na altura nem pus no TradingView. Okay? Eu fiz tudo no meu MetaTrader. Eu utilizo muito o MetaTrader. O TradingView utilizo mais para explicar às pessoas, utilizo mais para guardar para mim como portfólio de trades, okay? Também para fazer um bocado de backtesting, né? Backtesting eu faço sempre aqui, para guardar o meu backtesting. Agora, no dia-a-dia em si, quando eu estou, por exemplo, no S30, é raro eu estar com o meu TradingView aberto, okay? Eu faço quase tudo no meu telefone, okay? Porque eu sou a favor do quê? Eu sou a favor da liberdade e o facto de depender de um computador para fazer o meu trading não é ter a real liberdade. Okay? Eu ando sempre com o meu telefone no bolso, vocês também andam sempre com o vosso telefone no bolso, portanto o que eu faço realmente é o meu trading quase todo através do meu telefone. O que aconteceu aqui? Portanto, a partir do momento em que nós percebemos que ia entrar uma tendência compradora, eu fui à procura de pontos de interesse. Novamente, o que é que eu procuro? Imbalances, sempre, e lá está, os últimos movimentos de venda antes da compra. Okay? E depois fazemos o quê? Depois faço sempre movimentos curtos. Movimentos curtos porquê? Porque reparem na sessão que eu estou. Estou na sessão asiática. Como eu vos disse, eu ando a testar um bocado a sessão asiática. E com esses testes, o que é que eu quero? Eu quero fazer baixas percentagens. O que é tipo 1 para 3, 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 1 para 3. É esse o meu objetivo. E foi o que eu fiz aqui. Na altura era para pôr o meu TP aqui no alto mais alto, mas o alto mais alto não dava para 1 para 3, então eu estiquei. Como vocês conseguem ver, dava 1 para 70, vá, e eu estiquei ligeiramente para fazer 1 para 3. E pronto, ela dava muito mais do que 1 para 3. Okay? Mas pronto, eu na altura queria simplesmente testar, consegui fazer uma porcentagem boa enquanto estava a dormir, porque reparem nas horas, ela ativou sozinha. Okay? Eu fui-me deitar para essas 3 da manhã, okay? E antes de me deitar, o que é que eu fui fazer? Fui olhar para o mercado. Okay? Reparem, portanto, isto aconteceu por volta desta hora, ela quebrou a estrutura e eu, quando ele estava cá em cima, o que é que eu pensei? Okay, já quebrou a estrutura, ele pode ficar em baixo. Então, olha, enquanto estou a dormir, vou colocar uma ordem, pá, vai na volta, acordo e estou em profit. E pronto, foi o que aconteceu. Okay? Às 8h40 já estava com o dinheiro no bolso
e já estava tudo feito. Okay? Portanto, isto foi a trade de dia 13. Okay? Depois, dia 14, fiz novamente uma trade, okay? Em que só fiz apenas 2%. E agora vocês vão perceber porque é que eu fiz 2%. Okay? Foi estúpido da minha parte, sinceramente. Mas pronto, é o que é. Portanto, o que é que acontece? Reparem, estruturas, isto foi abertura de sessão de Nova Iorque. Okay? Nova Iorque. Dia 14 foi quando eu estava em viagem. Okay? Vinha de autocarro cá para cima para o Porto. Agora não me encontro no Porto, estou em Resende. Mas, na altura, eu ia de autocarro para o Porto. Epá, e a internet não estava muito fixe. Sou-vos sincero. Então, se a internet não está muito fixe, vocês já sabem. Um trader tem que ter internet boa. Eu tenho dados ilimitados, mas, infelizmente, a rede não é igual em todo lado. Se houvesse algum contrato para isso, eu comprava, mas não há. Portanto, o que é que eu fui identificar? Okay? O que é que eu fui identificar? Sempre, nós temos que ter sempre em conta o quê? Estrutura de mercado. Estrutura de mercado. É a coisa mais importante do mundo. Vocês podem dominar smart money de trás para a frente e de frente para trás. Mas se não dominam a estrutura de mercado, é impensável vocês conseguirem ser traders consistentes. Então, o que é que eu pensei? Okay. Primeiro estava num bom possível ponto para reverter. Okay? Estava aqui numa boa zona para reverter. No entanto, reparem, havia imbalance em baixo. Então eu não quis arriscar em colocar qualquer tipo de ordem pendente aqui. Esperei o quê? Reação. Quando nós dizemos que vamos entrar na reação, é o quê? Esperar que o mercado chegue àquela zona de interesse que nós temos em time frames maiores e esperar o quê? Uma quebra de estrutura em time frames mais pequenos. Isso é entrar na reação. Okay? E assim que ela quebra a estrutura, eu espero um pullback na última zona de interesse em time frames mais pequenos e tiro proveito da situação. Então o que é que aconteceu? Como nós conseguimos identificar aqui estrutura vendedora, okay, que já vem desde lá de cima, este foi o último impulso vendedor. E quando o mercado começa a lateralizar, em que não cai impulsivamente, ou sobe impulsivamente, quando começa a andar de lado, digamos assim, o que é que acontece? Vocês veem que o poder vendedor está a ser cada vez mais baixo. Está a começar a haver o quê? Uma indecisão do mercado entre compras e vendas. Quando é que vocês sabem que há uma decisão tomada? É quando há uma quebra de estrutura. Neste caso, houve aqui o quê? Uma quebra de estrutura, um alto mais alto, portanto, houve uma quebra de estrutura onde quê? Onde a partir daí, quem toma conta do mercado vão ser o quê? Os compradores. Então eu fui fazer o quê? Fui à procura de pontos de interesse. Okay? Tinha aqui um imbalance a preencher, liquidez à frente, pouca. Okay? A realidade é pouca, é num minuto, não tem assim muita referência, mas tínhamos todas as confirmações de smart money anteriores, ok? A tal liquidez acumulada, em compradores, temos o movimento que limpou tudo, quebra de estrutura, e agora o que é que eu estava à espera? Pullback. Okay? Ele veio cá, ativou uma trade, mas veio cá para baixo, fez novo impulso, e andava aqui assim, entendem? E eu fiquei naquela, andava no S30, eu já vos vou mostrar a trade que estava no S30 na altura, ou seja, eu no meu telefone estava a acompanhar duas trades, duas não, três, mas eram duas no S30, duas no S30 em simultâneo e uma aqui na Bitcoin. E a net não era boa. Ok? Portanto, quando ela chegou aqui digamos, à última zona que tinha sido respeitada anteriormente, eu acho que até tinha aqui um imbalance ou uma vela ou algo do género, em time frames maiores. Agora não vou mudar porque senão depois para me encaixar é mais complicado. Mas o que é que aconteceu? Ele chegou a esta zona e começou a rejeitar. E eu, para não olhar mais para ela, o que é que eu fiz? Eu fechei a trade. Completamente. Por isso é que vocês veem aqui que eu só fechei 2%. Okay? Fechei 2%, também não estava preocupado. Porquê? Porque tinha a outra trade no mesmo dia, okay? No dia 14, no S30, a decorrer. Okay? Tinha duas trades aqui. Primeira trade, okay? Primeira trade era um swing. Okay? É um swing. O que lá está, para quem não sabe o que é um swing, vocês têm três tipos de trading que podem fazer. Podem ser um scalper, pode ser um intraday e podem ser um swinger. Okay? Um scalper é aquela pessoa que procura movimentos curtos, okay? E normalmente a trade dura minutos a horas, okay? Não dura normalmente mais do que um dia. Um intraday é aquela pessoa que já procura time frames maiores e que já procura movimentos ligeiramente maiores e a trade pode durar entre 1, 2, 3, 4 dias. Okay? E depois tem aqueles traders que procuram realmente posições longas. E quando eu digo posições longas, são trades que duram 2, 3, 4 semanas. Okay? Isso realmente são swings. Era isso que eu estava aqui à procura. Estava à procura de uma trade mais a longo prazo. Porquê? Porque reparem, o S30, a nível de time frames maiores, este foi o último impulso vendedor. Temos o quê? Quebra de estrutura. E agora estava à procura da última zona para reverter. E qual é que poderia ser a última zona para reverter? Como eu vos disse, lei da oferta e da procura. Todo o preço atrás está balanceado, não existe desequilíbrios. Onde é que existe desequilíbrios? Aqui. Okay? Além disso, houve o quê? Acumulação de compradores. E deixou o imbalance para preencher. O que é que eu fiz? Ordem pendente, vela de 1 hora, tal e qual como está aqui.
esta foi a primeira ordem que eu coloquei. Okay? Não está aqui o setup, porque pronto, eu depois entrei em 1 minuto também. Portanto, esta foi a primeira ordem que eu dei. Esta foi a primeira. Depois, o que é que acontece? Eu vou apagar isto, porque senão vocês não vão ver. Eu fiquei na mesma a acompanhar a trade, em 1 minuto. Okay? Para perceber como é que seria a reação dela naquela zona. Portanto, eu dei a trade na mesma. Okay? Como ia estar no autocarro, eu dei a mesma trade dependente em time frames maiores. Não sabia se ia ter disponibilidade para entrar em time frames mais pequenos ou não. De qualquer das formas, o que é que eu comecei a ver? Comecei a olhar para ela, em que ela ativou uma trade. Reparem, ativou aqui a trade a anterior. Teve uma reação, mas ela não fez um algo mais alto. Caiu assim, ok, é porque tu ainda queres vir mais para baixo. Já estás a demonstrar poder comprador, porque reparem, tem impulso e o pullback é gigante. Tentei apanhar aqui uma venda, okay, mas quis ser esperto, em que eu meti a entrada aqui, stop loss aqui, fiz stop up. Devia ter jogado pelo seguro e colocar aqui. Ainda apanhava este movimento todo de venda, até mais cá em baixo. Porque aqui em baixo, abaixo dessa vela, abaixo desta zona, tinha ali uma vela para trás, depois vocês quiserem procurem, uma vela em 15 minutos. Okay, uma velinha de venda, antes do movimento impulsivo de compra lá atrás. E eu queria apanhar essa venda até essa mesma vela de 15 minutos. E ele, quando veio aqui embaixo, foi mesmo essa vela de 15 minutos. Então, pronto, eu queria apanhar essa venda, pá, acabei por levar aqui um stop loss porque fui parvo, completamente. Quis jogar aqui, quis ser sniper e tal, diminuir o meu stop loss, em vez de jogar pelo seguro, que era aqui, meter o meu stop loss, pronto. Ele veio cá, rapou-me e foi-se embora. Pá, acontece. De qualquer das formas, o que é que eu depois fui ver? Ele fez um baixo mais baixo. Primeiro, reparem, acumulou compradores, né? Dá aqui compradores acumulados, veio cá outra vez e acumulou novamente. E depois faz o quê? O movimento tira tudo a jogada e o que é que ele faz? Em time frames mais pequenos, último impulso vendedor, quebra a estrutura. Ele veio logo aqui. Eu ainda pensei, vou entrar aqui, mas eu não tenho referências. Okay? Muitas das vezes nós, traders, somos comidos pelo... Como é que eu ia dizer? É aquele pensamento em que, não quero perder o movimento. Okay? Eu não quero perder esse movimento por tudo. Então, eu vou entrar. Às vezes não estão lá as confirmações e vou entrar na mesma. Entendem? Temos que ser chatos com os próprios. Que é, eu não posso fazer isso. Okay? Eu só vou entrar quando realmente há oportunidade para eu entrar, quando as minhas confirmações estão lá. Vocês, quando vão às compras e têm lá um cesto de maçãs, vocês não vão pegar em qualquer maçã. Vocês vão pegar na melhor maçã que lá estiver. Não vão pegar uma maçã podre. Lembrem-se, nós queremos qualidade e não quantidade. Qualidade é sempre melhor do que quantidade. Portanto, o que é que eu fiz? Aqui eu não entrei. O que é que ela faz logo de seguida? Reparem. Faz um alto mais alto que o anterior, deixando o quê? Imbalance. Eu estava a acompanhar isto na hora. Okay? E então o que é que eu fiz? Entrada para preencher o imbalance. Okay? E o que é que eu tinha aqui? 15, 4. 15, 4, se fosse o stop loss aqui. Okay? O que é que eu vi também? 2 pontos. E eu, isto pode ser liquidez. Ele pode vir ainda mais abaixo do que isto. O que é que eu decidi fazer? Em vez de pôr 15, 4, pus 15. Okay? Desculpem, pus 15 não, pus os 14. Porque eu era para pôr os 15. Okay? E os 15 era aqui. Okay? Os 15 era aqui. E ela não dava stop loss na mesma. Mas eu pus o quê? Eu pus os 14 na mesma. Assim, ok, por um pip, pá, não vai fazer assim tanta diferença. Para o sítio onde eu quero tirar lucros, vai-me fazer uma boa porcentagem na mesma. Okay? Lá está, é meter os planos todos em cima da mesa. E perceberem que, em prol dos planos todos que vocês têm, se realmente se justificar colocar a trade com aqueles aspectos, eu vou colocar. E foi o que eu fiz. Eu pus tudo em cima da mesa e tomei a decisão de entrar nesta zona, okay? E colocar o meu stop loss cá em baixo. Okay? Literalmente isto. Depois, o que é que eu decidi fazer? Decidi tirar o meu lucro, acho que foi 1 hora, 30 minutos, deixa-me só confirmar aqui. Não, acho que foi menos, 15, se não estou em erro. Havia para aqui um imbalance qualquer, 5, já sei. É aqui. Portanto, basicamente o que é que eu decidi fazer? Eu decidi fazer foi, coloquei a minha ordem, este podia ser um possível ponto para continuar, eu já tinha um lucro tranquilo, nesta semana já estava tranquilo, já tinha completado os meus objetivos. O que é que eu decidi? Esta ordem em scalper, que eu dei, okay, em scalping aqui, ia pôr o meu TP aqui, ia deixar a ordem maior rolar. Mas ela, quando chegou aqui em cima, eu fechei também. Por isso é que vocês veem aqui que eu fiz 5% mais 3%. Okay? Foi numa ordem 5, foi esta, e na outra fiz mais 3. Daí o total de 8% nessa mesma... não foi na mesma trade, foi em 2 trades diferentes, mas pronto, no mesmo par acabou por ser o mesmo movimento. Pois, eu já tinha encerrado a semana, o pessoal que me acompanha e que já está comigo há mais tempo e que principalmente tem uma relação boa comigo, sabe que eu já tinha encerrado a minha semana. Eu disse mesmo, olha, acabou, a semana está feita e tudo mais, mas no dia 15, ou seja, de 14 para 15, pá, eu não estava a conseguir dormir, entendem? Era um pai, sei lá,
3 e tal da manhã. Ela estava a conseguir dormir. E o que é que me deu na cabeça? Bem, deixa-me olhar para a Bitcoin. Pode ter alguma coisa e então eu vou olhar para ela. Entendeu? Eu fui olhar para a Bitcoin, na altura. E o que é que eu identifiquei? Aí vamos aqui um minuto. O gráfico aqui é muito feio, mas depende da corretora que vocês selecionam aqui. Eu sinceramente já não sei qual é que eu tenho no meu TradingView, só para vos mostrar bem. Mas pronto, eu na minha corretora estava muito mais bonito, no MetaTrader. Não estava nada destes buracos, ok? Não está. Mas de qualquer das formas, o que é que eu identifiquei? Reparem uma coisa. Nós tínhamos, okay? Tínhamos o quê? Tínhamos cá uma estrutura compradora, certo? E houve o quê? Houve uma quebra de estrutura. Ok? A sério, houve várias. Okay? Em alguns aspectos houve várias. Agora, o que é que eu comecei a perceber? Isto é algo que eu já tenho vindo a testar um bocado e a tentar masterizar. E há muitas das entradas que eu dou assim, que é, a partir do momento em que tem uma estrutura vendedora, okay? Quando ela vem fazer o pullback, é para limpar tudo o que seja liquidez interna, okay? E para completar o quê? Imbalances. Para completar desequilíbrios. Aqui está muito feio, ok? Mas o que é que vocês tinham aqui? Tinham este movimento comprador, depois tínhamos aqui este movimento de vendedor. No entanto, o que é que acontece? Aqui havia um imbalance por preencher. O que é que eu pensei? Okay, vou colocar uma ordem pendente aqui, okay? Só para aqui, só para apanhar este movimento. Já sei se era o meu target era em 5. Exato, o meu target era aqui em 5. Para completar o imbalance. Okay? E o que é que ela fez? Ela foi lá em cima, tocou exatamente no ponto e mandou-se cá para baixo. Okay? Agora, o que é que eu fiz? Eu ainda não estava a dormir. Okay? Eu ainda não estava a dormir. E assim que abri o MetaTrader, assim, ok, está a fazer 1 para 3. O que é que eu decidi fazer? Ok, vou fechar a trade. Ela depois, por acaso, até foi ao TP. Okay? Mas como eu já me estava a dar o sono, se deixa-me lá abrir só para ver como é que isto está, abri a trade e assim, ok, está a dar 3%. Tipo, até pode ir lá ao meu ponto e faço mais 2. Mas, olha, vou fechar a trade e pronto, eu vou dormir descansado. É que foi o que aconteceu. Fechei a minha tradezinha, pá, e pronto, fiz a minha porcentagem. Conseguimos uma boa porcentagem esta semana. O objetivo é mesmo este: é nós quando queremos ser traders, temos que demonstrar o quê? Consistência. Vocês não têm que apanhar todo o movimento. Às vezes eu vejo o pessoal assim, pá, se eu não tivesse fechado, eu tinha feito 1 para 15. Pois, mas e se a minha avó tivesse rodas, era um trator. Portanto, não é isso que nós temos de focar. Nós temos de focar naquilo que nós fizemos. Podíamos ter tomado decisões diferentes? Podíamos. Até eu podia ter tomado decisões diferentes? Podia. Podia ter feito muito mais porcentagem do que fiz? Podia. No entanto, eu conto com aquilo que eu faço. Okay? E depois, avalio sempre a semana toda, e é isto que eu vos aconselho a fazer sempre. Okay? Daí a parte de comentarem o vosso trading seja realmente importante. É vocês comentarem o vosso trading para depois quê? Tirarem conclusões. Tirarem conclusões de o que é que funciona mais para vocês, que porcentagens é que vocês devem fazer, que objetivos é que vocês devem alcançar semana a semana ou dia a dia. Okay? Isso é algo que é sempre pertinente. Portanto, esta semana foi isto que aconteceu. Okay? Dê-me o vosso feedback, já sabem. Sempre que vocês quiserem partilhar este grupo com pessoas que vocês conheçam, pessoas das vossas equipas, quer vocês estejam na AM, quer vocês não estejam na AM, já perceberam que o meu objetivo é dar conhecimento às pessoas. Okay? É partilhar. Óbvio que eu não vou partilhar tudo com vocês. Né? Há pessoas que pagam para ter o acompanhamento, portanto, essas pessoas têm que ter sempre prioridade, mas de qualquer das formas eu quero que vocês percebam que se vocês querem educação, só têm que procurar essa mesma educação. Okay? Porque se nós não procurarmos essa mesma educação, as coisas não vão acontecer. Entendeu? As coisas não vão acontecer. Portanto, o que eu vos digo é, se realmente têm pessoas que têm interesse em trading, que têm o bichinho, ou gostavam de saber um bocadinho mais, perceber se realmente dá para fazer alguma coisa ou não dá, okay? Coloquem essas pessoas aqui. Okay? Este grupo vai ser sempre gratuito. Sempre gratuito. Portanto, é só agarrar nas pessoas e colocá-las aqui. Olha, queres a informação? Está aqui a informação. Queres saber que educação é que nós temos cá dentro? Está aqui a informação que nós temos cá dentro, ok? Não é partilhada toda aqui, né? Como óbvio, não vos dou aulas aqui, eu estou simplesmente a fazer um breakdown da semana, digamos assim, mas, de qualquer das formas, é sempre alguma informação. Eu sei que para a malta que já é experiente e para a malta que está dentro da AM, isto vale muito, né? Porque para vocês perceberem como é que é a minha maneira de pensar. Para uma pessoa que não percebe nada de Forex, vai andar um bocadinho a nadar, é normal, okay? Eu não estou a explicar básicos, nós temos que começar pelos básicos para depois começar a caminhar para os avançados e por aí em diante, okay? Depois ganhar a consistência, etc. Portanto, o objetivo é mesmo este, é dar-vos conhecimento e vocês perceberem que, se vocês quiserem, é possível, ok? Eu comecei isto há 3 anos atrás, hoje em dia é a única coisa que eu faço, portanto, vocês podem fazer exatamente a mesma coisa, ok? Portanto, malta, por hoje está feito, já sabem, precisarem de mim, tem as minhas redes sociais para me mandar mensagem, estou aqui pronto para vos ajudar, let's go, vemo-nos na próxima semana e estamos juntos.